Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito do nosso Deus se movia sobre a face das águas. Foi Ele quem criou os céus do céu e fez separação das águas da terra seca. Foi Ele quem criou os luminares, criou a natureza e formou o homem. Glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, nosso Deus é soberano, e Ele reina antes da fundação do mundo. Nosso Deus é soberano, e Ele reina antes da fundação do mundo. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito do nosso Deus se movia sobre a face das águas. Foi Ele quem criou os céus dos céus e fez separação das águas da terra seca. Foi Ele quem criou os luminares e criou a natureza e formou o homem. Glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza.
Glória a Deus, glória a Deus, por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Bom dia, caros irmãos e amigos da Igreja Batista Metropolitana. Especialmente meus caros irmãos e amigos da Escola Bíblica Dominical. Nós vamos dar continuidade ao estudo da Palavra de Deus, da carta de Paulo aos Filipenses. Já estamos no capítulo 2 dessa carta e hoje queremos estudar pelo menos os 11 primeiros versículos desse capítulo, que trata exatamente da pessoa de Cristo como nosso exemplo no nosso viver diário e na nossa vida cristã. Vamos, portanto, começar como Paulo começava as suas cartas, orando ao nosso Pai Celestial. Então vamos orar, curve a sua cabeça onde você está, feche os seus olhos, concentre-se justamente agora, porque vamos entrar no trono da graça de Deus. Vamos, nesse instante, pedir toda a orientação, toda aquela inspiração do Santo Espírito para que possamos entender perfeitamente a vontade de Deus para a nossa vida nesta manhã, estudando parte dessa carta de Paulo aos Filipenses. Oremos então. Nosso Deus, nosso eterno Pai Celestial, tua igreja está reunida, Senhor Deus, em escola bíblica dominical. E nós abrimos a tua palavra, ó Pai, nesse momento. E te pedimos que tu venhas pessoalmente nos ensinar, nos orientar, para que possamos tirar lições práticas para a nossa vida cristã, Pai. Para que possamos aprender mais de ti. Para que possamos, ó Pai, em aprendendo, testemunhar mais através da nossa vida, através dos teus ensinamentos, ó Pai, para que a tua palavra possa produzir em nós frutos dignos de arrependimento, ó Pai. Ensina-nos pessoalmente nesse momento, ó Pai. É o que te pedimos com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Domingo passado nós estudamos o capítulo 1, na sua parte final, os versículos 27 a 30, em que Paulo ressalta a necessidade de os cristãos, e especialmente os cristãos filipenses, em manter a sua unidade na luta pelo Evangelho. Ele ressalta a necessidade da cidadania, uma vida digna do Evangelho como cidadãos, e também os dois privilégios que os cristãos têm de usufruir do amor de Cristo e também de sofrer por Cristo. Essas partes nós já estudamos e vemos que realmente uma das formas da igreja crescer é manter a sua unidade. Hoje nós vamos começar a estudar o capítulo 2 da carta. E não vamos estudar todo o capítulo porque ele é extenso e ele nos reserva belíssimas e importantes lições em todo esse capítulo 2. Por isso nós vamos começar lendo apenas os versículos de 1 a 11 para meditarmos nesta manhã. Vamos então a essa leitura. Leamos
Filipenses 2, de 1 a 11. Se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Deus nos abençoe. Nesses versículos que acabamos de ler, Paulo ressalta à igreja de Filipos a necessidade de ter Jesus como exemplo, mas um exemplo de humildade. E os primeiros versículos denotam exatamente isso. Ele fala assim: completem a minha alegria e vivam com o mesmo amor, com um só espírito, uma só atitude, ou seja, uma unidade. E depois ele fala: não façam nada por ambição, não façam nada por egoísmo, nem por vaidade, mas cada um considere os outros superiores a si mesmo. Nós sabemos que a falta de humildade numa igreja implica, às vezes, na destruição da própria igreja, no sofrimento da própria igreja. Aliás, essa igreja de Filipos, ela nasceu no coração de Paulo, mas com muita luta e muito sofrimento. Eu sei que nós já estudamos como surgiu a igreja de Filipos, como ela nasceu. Ela nasceu, sim, de um sofrimento muito grande, de perseguição, inclusive de prisão de Paulo. Ela nasceu dentro da prisão, praticamente. Quando Paulo foi preso, e ele estava ali cantando e louvando a Deus, e teve a conversão do carcereiro. Ali houve uma explosão no evangelho. Aliás, evangelho significa mais ou menos isso, explosão, né? É uma dínamos, né? É algo assim que pode alcançar o mundo inteiro em poucos dias, como aconteceu ali naquela cidade. E Paulo estava agora recomendando, depois de muito tempo, de muitos anos, recomendando à igreja que ela mantivesse o espírito humilde, cada um não pensando propriamente em si, mas pensando na coletividade. Era isso que Paulo inicialmente já estava nesse capítulo ressaltando. Paulo estava muito alegre pelas notícias que estavam chegando. Isso nós sabemos que
Paulo recebeu notícias de lá. Já havia passado muitos anos que aquela igreja havia sido organizada. E essas notícias realmente alegraram o coração de Paulo, principalmente porque foi a única igreja que contribuiu financeiramente com o ministério de Paulo. Por isso que, inclusive, essa carta é a carta considerada uma carta missionária, porque é uma igreja que apoiou o ministério de Paulo. Essa alegria de Paulo, ele pede para ser completada, demonstrando exatamente unidade no serviço cristão, unidade no pensamento, unidade no amor, unidade no propósito, nas atitudes, unidade no trabalho cristão. Mas há uma outra coisa que nós precisamos ressaltar. É o seguinte, essa unidade toda, ela é revestida de humildade. E Paulo cita como exemplo máximo Jesus Cristo como exemplo da humildade. Nós sabemos que Jesus veio ao mundo e nasceu numa estrebaria. Nasceu numa pequenina cidade, a cidade de Belém. Isso também demonstra humildade. Poderia ter nascido lá na capital do Império, em Roma. Ou poderia ter nascido também em Jerusalém, que era a cidade de Davi. Mas nasceu lá em Belém, uma cidade pequena, humilde e simples. Também veio de um casal humilde, que foi Maria e José. Então, o exemplo de Jesus já veio desde o seu nascimento. E esse exemplo é o exemplo de humildade máxima. Agora, nós vamos compreender o que Paulo está querendo dizer de Jesus como nosso exemplo de humildade. Eu fico pensando, por que Paulo faz questão de ressaltar aqui a questão da humildade, do exemplo de Jesus? Pensando no ministério terreno de Jesus, nós vemos que ele levou uma vida humilde, ele sendo rico se fez pobre. Aliás, ele era pobre. Como humano, ele se tornou pobre. Ele não tinha onde reclinar a cabeça. Mas por que Paulo está ressaltando isso logo aqui no começo do capítulo 2? Eu vejo assim, lá no final do livro, no final da carta de Paulo, ele cita ali, por exemplo, duas irmãzinhas, Sintique e Evódia. Eu imagino que aquelas duas realmente não se bicavam. E às vezes na nossa igreja nós temos pessoas assim, que ou competem entre si, ou então não se suportam. Isso acontece. E isso machuca a igreja, isso fere a igreja, isso trabalha contra a igreja. E às vezes, isso é por causa da falta de humildade, muitas vezes, isso enfraquece o trabalho cristão. Então eu fico imaginando, se tinha um culto de oração na casa de Sintique, Evódia não ia. Ou se era Evódia que ia ministrar na escola bíblica, o estudo bíblico naquele domingo, a outra irmã não ia também, a Sintique não ia. Então, havia uma competição, ou havia também uma desavença entre as duas. E lá no final da carta, Paulo ressalta isso. Então parece que ele começa a mostrar ali a necessidade de humildade, de amor, de objetividade no Evangelho, de cidadania cristã e também de outros fatores, como o amor cristão e até o mesmo pensar, o mesmo objetivo, o mesmo alvo, para que a igreja pudesse crescer. Eu percebo que Paulo estava ressaltando essa questão da humildade aí, como eu disse, porque ele percebia que na igreja de Filipos estava tendo algum problema de relacionamento pessoal entre os cristãos,
daquela igreja, ou então estavam sendo minados por alguma facção, algum grupo que estava procurando dividir a igreja. E tudo isso estava causando esses problemas, que inclusive eram problemas de pessoal procurando os seus próprios interesses pessoais, e não tendo um objetivo, amor pela causa, ou então estavam divididos nos seus pensamentos. E isso podia ser a causa, podia ser a falta de humildade. E a falta de humildade a gente sabe que traz esses tipos de problemas dentro da igreja, e a igreja sofre com isso. Então, o exemplo maior que Paulo vai trazer agora é de Jesus Cristo. Jesus, Paulo está olhando e estava ressaltando o ministério de Jesus como exemplo. O ministério de Jesus como exemplo através do seu ministério. E é muito curioso pensar que o que Paulo sabia do ministério de Jesus? O que é que Paulo poderia saber do ministério de Jesus? Nós podemos lembrar daquele trecho da carta de Paulo aos Coríntios, que ele diz assim: eu ouvi de Jesus aquilo que eu vos ensinei. Eu ouvi de Jesus, eu aprendi de Jesus, e passo para vocês aquilo que eu ouvi de Jesus, e eu mesmo estou querendo agora ensinar a vocês. E ele diz assim: seja a atitude de vocês a mesma de Jesus. Ora, Paulo ia agora falar sobre o ministério de Jesus, o ministério de humildade. Então, como é que Paulo via e viu o ministério de Cristo? Aprendeu do próprio Senhor. Se no versículo de 1 a 4 ele ressalta a necessidade da unidade e de um espírito de colaboração um com o outro, com humildade, para que a igreja pudesse crescer e para que a alegria de Paulo fosse completa, a alegria que ele já estava desfrutando com as notícias e com a colaboração dos irmãos. Paulo aí, agora, ele ressalta o ministério de Jesus. A partir do versículo 5 até o 8, olha só como Paulo define o ministério de Jesus como exemplo, e Jesus como exemplo de humildade. Em primeiro lugar, Paulo mostra que Jesus não reivindicou o direito dele de ser como Deus. Jesus era Deus humanado, Jesus era o Deus encarnado, mas ele, no seu ministério, ele não usurpou o direito dele de Deus, de ser Deus. É bem verdade que ele poderia fazer isso. E até mesmo num dos episódios em que Pedro saca da sua espada para defender a Jesus, ele diz assim: ô Pedro, coloca essa espada aí na bainha, porque se eu quisesse eu chamava todos os anjos do céu, as milícias aí, e derrotava todos esses que estão aqui querendo me prender. Então, Jesus deu o exemplo de humildade e aceitou, inclusive, sofrer humilhações, mostrando que ele veio exatamente como servo, na condição de humano, e não reivindicou o seu direito de Deus. Por isso que ele chegou até o fim, cumprindo o seu papel de salvador da humanidade. Se de um lado Paulo ressalta que Jesus não usurpou e nem reivindicou o seu direito como Deus, porque ele veio como Deus, ele era o Deus homem, Deus encarnado, ele não reivindicou. Por outro lado, Paulo ressalta que ele deixou a sua glória, deixou a glória lá no céu. Aliás, João
fala isso muito bem sobre isso aí no seu evangelho, que ele, quando ele veio, vimos a sua glória. E ele não reivindicou também a sua glória lá, porque ele deixou a glória para vir como ser humano. E nós sabemos como é a vida terrena aqui. As dificuldades que nós passamos nos dias atuais, os problemas que nós enfrentamos, pois Jesus veio sofrer e passar por esses mesmos problemas. Por isso que nós sabemos que ele entende o ser humano, porque ele foi Deus e homem e ser humano também. Então ele deixou a sua glória e veio aqui viver como um ser humano para sentir essas mesmas situações e viver as mesmas situações como ser humano. Paulo ressalta aqui, ele assumiu a natureza humana e também a natureza de servo. Ele disse assim, eu vim para servir e não para ser servido. E como servo, ele veio cumprir o seu papel, servindo à natureza humana para ser o Salvador. E como servo humano, ele vindo aqui, ele se humilhou. Como Deus, como Filho de Deus, chegar a ser um homem, uma pessoa humana, isso aí é muita humilhação para Jesus Cristo. E ele é o nosso exemplo de humildade. Nós temos aqui que ele não usurpou dos seus direitos como Deus, se ele deixou sua glória, se ele, como disse Paulo, esvaziou-se de si mesmo, ou seja, deixou a glória, deixou de ser Deus aqui na terra, esvaziou-se assumindo a forma humana e mais ainda, além de forma humana, como servo, ele que tinha a condição de agir como Deus, ele se humilhou, ele passou por tanto sofrimento na face da terra, e inclusive quando os doutores da lei, fariseus e até o sumo sacerdote enfrentou cara a cara Jesus, chegou a chamá-lo de Belzebu. Tudo isso foi humilhação que Jesus passou. Humilhação e sofrimento. Claro, quando a pessoa é humilhada, a pessoa sofre. A pessoa sofre. Dentro de si vem uma dor tremenda, porque ele era Deus. Ele era Deus e estava passando por toda essa humilhação. Mas, mais ainda, e a maior de todas as humilhações, foi ele morrer na cruz como um pecador, como se fosse um bandido, como se fosse... porque ele morreu ao lado de dois ladrões. Então ele foi equiparado a ladrão, a um malfeitor. Isso, para Paulo, foi a coisa mais terrível que Jesus poderia passar. E Paulo tomou conhecimento disso, porque ele diz assim, sendo encontrado em forma humana, ele humilhou-se a si mesmo e foi obediente, porque ele veio para isso, e morreu. Sendo Deus, ele morreu. E pior, morreu numa morte de cruz. Bem, o que Paulo quer mostrar para nós, citando Jesus como exemplo de humildade? Bom, a dor que ele sofreu e tudo que ele sofreu como Deus e esse exemplo de humildade que Jesus é para nós, significa mais ou menos o seguinte, meu irmão. Nós não temos direitos nenhum na causa de Cristo. Não vamos reivindicar direito nenhum. Se Jesus não reivindicou nem o direito dele de ser Deus aqui na face da terra, nós temos que, como Jesus,
não temos que nos exaltar em nada. Não somos nada. Ele colocou de lado a sua glória. Nós também fazemos tudo isso na causa de Cristo, não objetivando nossa glória pessoal, a nossa exaltação pessoal. Não somos nada. Na verdade, não somos nada na causa de Cristo. Direitos nenhum nós temos. Por outro lado, nós como pessoas humanas, nós temos que reconhecer que somos falhos. Jesus agiu como servo humano. E nós temos que agir também como servos de Jesus. Se Jesus agiu como servo, quanto mais nós. Ele se humilhou, chegou a lavar os pés do próprio Judas, que iria traí-lo horas depois. Então, por outro lado, essa humilhação de Jesus foi tamanha, e para nós também nós temos que ter como exemplo, porque a nossa humildade deve ser também colocada em prática na causa de Cristo. E por outro lado, ele morreu por nós. Todo esse sofrimento, a morte de cruz de Jesus, tem que ter um valor para nós como grande exemplo de que se todo esse sofrimento dele existiu lá, foi para nos salvar, não pode ter sido em vão. Temos que aceitar justamente esse sofrimento de Cristo como exemplo para nós. E, como eu disse na aula passada, esse sofrimento para nós, na verdade, é um grande privilégio na causa de Cristo. Parece que Paulo, nos versículos 9 a 11, ele dá, vamos dizer assim, para nós, a razão de Jesus ter aceitado toda essa condição humana de humilhação e sofrimento. Havia um objetivo final em tudo isso. Na dor que Jesus passou e na condição de servo, de ser humano sofrendo todas as condições precárias que ele passou e toda oposição, havia um objetivo final. Inclusive o objetivo final da morte de cruz, que seria o degrau mais baixo que ele poderia chegar, morrer na cruz. Havia uma razão, havia um objetivo final e havia um ganho final nisso tudo. Qual era? Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de todo nome. Então, há também uma razão final para nós, como membros do corpo de Cristo, da Igreja de Cristo, de aceitarmos e assumirmos essa condição de humildes, de não ter direito nenhum, não reivindicar nada, sermos servos, sermos humilhados muitas vezes e sofrer também aqui na face da terra como cristãos e porque somos cristãos e porque somos salvos. O objetivo final é a salvação. Como eu disse no domingo passado, na verdade, era um privilégio. Um privilégio, o amor de Cristo e o sofrimento por Cristo. Isso é o objetivo final nosso, como foi de Cristo Jesus. A exaltação final de Jesus. Você que tem estudado conosco, inclusive estudou já os evangelhos e conhece bem a história de Jesus, o que ele passou. A gente sabe, inclusive, como tudo isso vai terminar. Mas Paulo dá uma dica para nós. Ele coloca lá no versículo 9, 10 e 11. Deus o exaltou a uma posição
maior posição lá no céu. Jesus subiu aos céus e foi levado a uma posição muito maior. Qual era? Qual era essa posição? Você conhece a carta escrita aos Hebreus, que mostra que ele foi colocado como sumo sacerdote. Aquele sumo sacerdote das nossas almas, aquele que intercede por nós. Essa posição Jesus ainda não havia assumido. Ele só assumiu depois que ele veio, assumiu toda essa vida humilde aqui na face da terra e morreu a morte de cruz, justamente para se tornar o nosso mediador, o nosso sumo sacerdote lá no céu que intercede por nós. Mas ainda, Paulo ressalta que toda língua há de um dia confessar que Jesus Cristo é o Senhor. E para quê? Para a glória de Deus Pai. Então, essa humilhação de Jesus teve um objetivo final e tem um objetivo final. E é o mesmo objetivo que nós temos em sermos humildes e unidos em Cristo na igreja de Cristo, no corpo de Cristo. Esse texto todinho até o 11 nos leva a pensar exatamente isso, meu irmão. Que nós precisamos de manter a unidade no corpo de Cristo e com humildade à semelhança de Jesus. Jesus é nosso exemplo máximo. Jesus é o nosso exemplo e nós devemos nos esforçar para no rumo a essa humildade em que Jesus é o nosso exemplo maior. Se isso nós cumprirmos, é evidente que a igreja há de crescer, e há de crescer para a glória de Deus Pai. Quero deixar, portanto, nesse finalzinho de estudo, o seguinte, para você não ficar aí muito preocupado que é só sofrimento, só tristeza para nós aqui, mas a exemplo de Jesus, Deus exaltou Jesus num lugar mais exaltado. Nós vamos receber, no final, aquela palavra tão gostosa que vai soar tão bem nos nossos ouvidos. Bem-estar, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Mas também nós vamos receber um novo nome lá no céu. Deus também colocou um nome sobre todo nome para Jesus. Mas nós vamos receber também um novo nome, está lá no Apocalipse. Nós receberemos um novo nome lá no céu quando entrarmos na eternidade para possuir a herança que nos está preparada. E por final, nós sabemos que todos reconhecerão, no final das contas, que Jesus Cristo é Senhor. E Ele será o Senhor nosso lá no céu também. E nós o reconheceremos como Senhor, porque em nossa face estará marcado que nós seremos dele, e ele será o nosso Senhor para todos sempre. Isso, por quê? Porque nós estamos assumindo a condição aqui de servo dele, para um dia sermos exaltados. Nós não queremos exaltação aqui no corpo de Cristo, na igreja de Cristo. Não somos melhor do que ninguém. Não há ninguém melhor do que ninguém aqui na igreja de Cristo. E lá no céu também não há ninguém melhor do que ninguém. Porque lá o Senhor dominará para todo sempre. E todos nós o serviremos lá no céu e o exaltaremos e louvaremos para todo sempre. No domingo que vem nós vamos dar continuidade a partir do versículo 12 e vamos pensar um pouquinho em sermos melhor cooperadores de Jesus na causa dele, como foi Epafrodito e Timóteo, que Paulo mostra lá na sua carta aos Filipenses. Vamos orar. Pai querido, Pai que está nos céus, acabamos, Senhor Deus, de ler a Tua palavra e meditar
um pouco nela, ó Pai. Obrigado, porque ela chegou até nós. Permita, Senhor, que não sejamos apenas leitores da Tua palavra, e que não somente meditemos, mas também, ó Senhor, que sejamos cumpridores da Tua palavra, praticantes da Tua palavra, dos Teus ensinos, dos Teus conselhos, ó Pai. Obrigado por tudo isso. Senhor Deus, abençoa a Tua igreja nesse momento, ó Pai, que está estudando a Tua palavra, que ela possa, Senhor, ser ricamente abençoada nesse dia também, ó Pai. E logo mais no culto que vamos prestar a Ti, Senhor. Que nós possamos ter mais um encontro contigo logo mais à noite, ó Pai. Fica, Senhor Deus, conosco nesses momentos. Abençoa, Senhor Deus, aqueles que estão em casa, aqueles que estão doentes, aqueles que estão desempregados, ó Pai. Abre portas para eles, ó Pai. Abençoa também toda a Tua igreja, Senhor, na face da terra. Aqueles, Senhor Deus, que estão sendo perseguidos por causa do Teu Evangelho. Permita, ó Pai, que eles sejam fortificados na fé e vençam todas essas tribulações, ó Pai. Fica conosco, em nome de Jesus, nós te pedimos e nós te suplicamos com perdão dos nossos pecados. Amém e amém.